Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje estaremos falando um pouquinho a respeito de grandes navegações. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, na verdade é uma aula de continuação desse assunto que já está no canal. Então você já tem uma aula falando sobre isso. Aqui é a continuação, a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, é importante, é interessante que você assista. Mas vamos prosseguir. O que nós vamos ver nesse encontro? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a reconquista da Península Ibérica. Então, se você quer entender grandes navegações, você precisa entender um pouquinho a respeito desse assunto. Porque daqui vão sair os dois países, as duas nações, que serão as pioneiras nas grandes navegações, que é Portugal e Espanha. Na verdade, o que está acontecendo na Península Ibérica a partir do século VIII? Você tem uma invasão ou expansão islâmica acontecendo ali. Olha só. Então o que vai acontecer? Aqueles reinos que estavam ali, não eram reinos cristãos ainda, não eram reinos feudais ainda, eram reinos ainda relacionados aos povos bárbaros. Lembra, se você voltar na aula anterior, você vai ver que toda essa região era dominada por povos bárbaros. E aqui você tinha os visigodos. Os reinos cristãos estavam chegando e evangelizando esses povos. Estavam chegando e estabelecendo aquilo que nós vamos chamar de feudalismo. Ainda não tinha chegado completamente na Península Ibérica. E aí entra o muçulmano. Eu vou colocar aqui para você ver. Deixa eu colocar o meu cursor aqui. Ele entra por aqui, ele passa pelo Estreito de Gibraltar e invade e começa a dominar essas regiões. Bom, mas da onde vem isso? Só a título de recapitulação, você tem aqui, esse quadro apareceu na aula anterior, nós falamos sobre a expansão islâmica. Você pode perceber que eles saem daqui, deixa eu colocar aqui o meu cursor para você ver melhor, ele sai daqui e ele começa a migrar aqui pelo norte da África. Isso são expansões, são guerras, são dominações desses povos que habitavam ali. E ele segue e passa para cá e domina aqui a Península Ibérica. Tá ok? Entendeu isso aí? Mas isso aí está na aula anterior. O que a Europa estava vivendo nessa época? O que essa região aqui estava vivendo nessa época? Está vendo aqui? Mais precisamente isso aqui. O que essa região estava vivendo nessa época? O feudalismo. Aqui o feudalismo já estava funcionando. O local onde você tem França, a França era feudal. Nem podia falar França ainda. Você tinha diversos feudos por ali. Só que o feudalismo, ele em um dado momento, paralelo à expansão islâmica pela Península Ibérica, ele começa a entrar em crise. Por quê? Eles não faziam uma exploração decente da terra, eram métodos, técnicas muito rudimentares, e isso inviabilizava uma produção de alimentos necessária para atender todos. Muita exploração do servo, muitas guerras também feudais, e a nobreza estava entrando em crise. Olha só o problema que, paralelo a invasão, a expansão islâmica que estava acontecendo na Europa. E também eles estavam passando por diversas doenças. Uma vez que você não se alimenta direito, o povo passava fome, o servo passava fome, se alimentava mal, e eles ficavam suscetíveis a doenças. Uma delas foi a peste negra, que assolou a Europa por vários anos. Olha só, o problema que eles estavam vivendo enquanto a expansão islâmica estava acontecendo e dominando aquilo que nós vamos chamar de, aqui, Península Ibérica. Tá ok até aqui? Então, olha só para você ter uma ideia, isso aqui é a região onde os povos, o visigodo dominava, tá vendo só? Isso aqui é a região onde eles dominavam. Antes do feudalismo chegar aqui, deixa eu passar aqui para você, antes do feudalismo chegar aqui, o feudalismo chega até aqui, mais ou menos, ou melhor, chega até aqui, chega até aqui, perdão, estou fazendo um risco, ele não está ficando muito bonito. Chega até aqui. Antes disso, os visigodos tomavam toda essa região. Você vê que já havia um domínio por parte dos cristãos.
né, se você voltar ao último mapa, você vai ver que os cristãos já tinham, né, o cristianismo, né, o feudalismo, né, igreja e nobreza estavam juntos nesse processo. Então está aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu passar o próximo mapa que você vai ver isso melhor. Então está aí, ó. Os reinos cristãos já tinham chegado longe, já tinham chegado, né, iniciado a expansão pela Península Ibérica, quando os muçulmanos chegam e começam a pressionar, né, começam a dominar ainda, deixa eu voltar para você ver, os visigodos, está vendo? Está aqui, ó, ainda os visigodos. Então não era um reino cristão. Então você pode chegar à conclusão que o feudalismo, né, na sua essência, nunca chegou na Península Ibérica. Nunca chegou ali. Quem chegou primeiro ali foram os muçulmanos. Foi o Islã. Isso é importante para você lá na frente. Daqui a pouco você vai saber por quê. Tá ok? Então, o Islã ele entrou. Então caiu, né, a Península Ibérica, caíram os visigodos, e aí o Islã ele chega por aqui e vai dominando, né? Na verdade, o único que sobra inteiro, né, é um rei. Isso aí é importante, cai em prova, né, esse nome, né? Pelágio é um rei visigodo que ele obviamente, ele é empurrado, ele não fica ali, né, onde, né, a parte verde foi dominada pelos muçulmanos. Ele fica aqui na Astúria, né, e ele se torna aí o primeiro rei da Astúria, né, já com características de cristianismo. Você pode ver que a parte aqui já está rosa, que é a área de dominação do cristianismo. Então esse rei ele já entra em contato com os reinos cristãos, né, e ele é aceito, de certa forma, né, para defender, né, a área aqui, né, para que a invasão muçulmana, o Islã, não prossiga, né, em direção aos reinos cristãos para cá. Ó. Okay? E a partir daí, né, a nobreza que estava aí em decadência, a nobreza que estava precisando de algo para fazer, né, eles começam a reagir a essa invasão. Então você vai ver aqui no próximo próximo slide, você percebe aqui que aqui você já tem aí uma boa parte, né? Ó, isso aqui já é olha o ano aqui, ó, 1557, 1157. 1157, já passou um bom tempo. A invasão começou em 700 alguma coisa, né? Século 8, e aqui já passou bastante tempo. Ou seja, a Europa já está recobrando, retomando ou reconquistando a Península Ibérica. Você pode ver ali, ó. E você vai ver aqui um proto-Portugal, tá vendo aqui, ó? Esse P aqui, ó. Já é uma formação. A geografia de Portugal já começa a tomar terra. Mas, professor, o que é isso? Por que Portugal já começou a tomar forma antes, né, digamos assim, da reconquista estar completa? Então você vai ver aqui, né, nesse próximo slide, o que acontece ali. Qual era o modelo que a nobreza utilizava para reconquistar? Então, acontecia mais ou menos assim. Você estabeleceu aqui um ponto, né? Ó, esse reino aqui, por exemplo. Você estabeleceu o reino ali, né? Você consolidou ali a nobreza, você faz as suas fortificações, você tomou dos muçulmanos. Então, eles vão retrair. A partir dali, eles formam um exército, são nobres, vassalos, né, de um senhor. Então você tem um nobre ali que comanda aquilo ali, eles vão chamar de rei, é o primeiro rei de Navarra, é o primeiro rei de Leão, né, são reinos. Só que esse rei, ele tem seus vassalos, seus nobres, né, e ele manda à frente um nobre, para conquistar também. Olha, eu vou preparar você aqui, vou te dar um exército, né, você vai montar um exército e vai seguir. Eu vou te dar apoio, eu vou ficar na retaguarda te apoiando, eu vou fazer a sua logística, e ele segue. Aí vai lá e conquista um outro reino, Castela. Só que, quando ele vai conquistando, presta atenção nisso, que isso é muito importante, é daqui que vai sair a independência dos países, né, das nações. Né? Quando ele vai conquistando, ele fica subordinado ao reino que deu apoio logístico a ele. Então eu sou vassalo lá de Aragão, tá aqui, Aragão. Sou vassalo, eu sou um nobre, porém tem um nobre superior a mim, que é o rei de Aragão. Ó, ele chega para mim, Walter, eu vou te mandar à frente. Né? Você vai pegar aí seus soldados, vai pegar as armas, cavalos, você vai à frente para tomar o reino muçulmano. Eu me preparo, né? Às vezes anos de preparação, e sigo em frente, eu tomo.
Só que eu conquistei, mas eu fiquei subordinado a ele. Olha só, eu fiquei subordinado a ele. Né? E aí, paralelo a essa conquista, surge também, depois de anos, então eu conquistei o meu filho, depois passaram 30, 40 anos, eu morro, meu filho herda aquele reino, só que ele não vai gostar de estar subordinado a um outro reino. Fala, não, eu quero minha independência, o reino aqui já cresceu, nós já desenvolvemos, e aí começam guerras também de independência entre esses reinos. Era uma consolidação do território contra os muçulmanos, paralelo à guerra de independência. Era uma bagunça, era um rolo que estava acontecendo ali. É por isso que às vezes você não entende direito o que está acontecendo. Não, mas guerra de independência não é reconquista, não. Era paralelo. Portugal foi a mesma coisa aqui. Ó. Alguém aqui de Castela ou de Leão, olha, vai à frente. Dá lá o nobre, né, o primeiro nobre. E ele segue à frente. Está lá. Quando chega lá, ele conquista, ele se consolida ali, né? E a partir daí ele fica subordinado ao outro reino. Olha só. Né? E aqui você percebe que Portugal já está tomando forma. Como eu falei, né? No outro slide, já está tomando a forma do país que é hoje. Do território de Portugal hoje. Tá ok? Então vamos prosseguir. Né? Portugal ele vai ser o primeiro, né? Antes de sair desse slide, Portugal ele vai ser o primeiro a se consolidar, né? Como territorialmente falando, né? Até mesmo como país, como nação soberana, né? E depois Espanha, né? 100 anos depois, ou mais de 100 anos, a Espanha vai se consolidar também. Então vamos prosseguir. Né? Então está aí, né? Você vê aqui que Portugal não é assim. Se você pegar o mapa de Portugal, ele não é parecido com isso aqui. Né? Ele vai conquistar mais um pedacinho de terra aqui, ó, né? E aí você vai ter aí Portugal praticamente formado, né? Portugal estava aí, de certa forma, devendo aí a obediência a Castela. Era um outro reino, né? Portugal estava devendo obediência ou vassalo de Castela. O reino de Portugal tinha uma certa vassalagem com Castela. Né? E o que vai acontecer? Deixa eu passar o próximo mapa, né? Portugal ele vai fazer mais uma conquista, né? Vai descer aqui embaixo, não sei se você consegue ver aí, ó. Deixa eu ampliar aqui para você ver, né? Portugal vai conquistar aqui o reino de Algarve. Ele vai mandar um nobre, da mesma forma que eu falei, né? Ele vai mandar um nobre para lá e vai tomar, e né, esse território aqui embaixo passa a ser Portugal também. E é por isso, né, é por causa dessa última conquista, que quando você vai falar a respeito da união entre Brasil e Portugal, presta atenção nisso, é importante. Né? Esses detalhes caem em prova. Quando o Brasil se une a Portugal como reino, né, o nome que o Brasil toma, né, quando a família real vem para cá, 1808, lá na frente, né, eu estou dando um salto para você entender essas coisas. O nome que o Brasil ganha é Reino Unido a Portugal e Algarve, por causa dessa conquista que ocorreu ainda na reconquista do território da Península Ibérica. Então, Portugal, né, Brasil, Reino Unido a Portugal e Algarve, lá na frente, 1808, devido a essa conquista de Portugal, né, e que formou o restante do território português. Olha só que coisa interessante. Não é? Então, Portugal praticamente está formado aqui. E isso aqui, né, essa conquista aqui, ela foi em 1240, com o rei Afonso III, lá atrás. Olha só, 1240, Portugal praticamente estava formado. Ele só precisava se consolidar, né? Ou seja, se livrar ali de possíveis senhores, soberanos. Ele era vassalo ainda tinha gente ali querendo se estabelecer. Normalmente esses estabelecimentos de vassalagem era por conquistas. Então eu mandei um nobre à minha frente, eu já sou rei, eu mandei um nobre à minha frente para que ele conquistasse. Então ele passou a ser meu vassalo. Né? Ou se não, casamentos. Eles faziam muitas alianças também com casamentos. Você manda uma princesa de lá para cá, casa aqui, né? E aí, às vezes, ó, eu vou casar com a filha do rei, lá do outro lado, rei de Castela. Né? Olha só o problema. Mas eu preciso dar prosseguimento, né, à minha linhagem. Eu preciso ter herdeiros. Né? Por exemplo, se eu morro e fica aqui a rainha, né, olha só o problema.
o rei de lá, o pai dela, pode reivindicar esse reino. Então isso acontecia direto. É por isso que você tem essas guerras de independência, né? Então vamos prosseguir. Um detalhe, o nome desse rei, isso é importante, né? Antes de sair daqui, o nome desse reino aqui, antes de ser Algarve, era Faro. O reino muçulmano, né, foi tomado, aí mudou de nome para Algarve. Faro, F-A-R-O. Vamos prosseguir? Então vamos lá. Então está aí uma visão para você panorâmica daquilo que vem acontecendo, né? Essa reconquista, né, ao longo, você tem aí um intervalo de tempo de 700 anos de reconquista, desde o século VIII até o século XV. É muito tempo. Né? São 700 anos. No século VIII, 700 e alguma coisa, começa a conquista dos muçulmanos, né? E eles só vão largar o osso, vamos colocar assim, né? 1492, que é o último reino muçulmano, né? Granada, que cai, né, nas mãos do rei de Castela. Castela e Leão, está aqui, ó, esse aqui. Ó. Então você vê aqui, né, aqui, ó, final do século XI, como é que estava a situação lá, ó, você tem aqui, ó, um reino estabelecido, tem Castela que era pequenininho, tá vendo? Como é que a coisa vai prosseguindo? E aqui você tem Navarra, ó, Aragão, depois esse território vai se expandir, tá vendo? Isso aqui são conquistas, ó. Aí Portugal também já está tomando forma, ó. Portugal saiu daqui, você percebe isso, Portugal saiu daqui, ó, e para cá. Olha só, né? E, né, aqui você já vê, ó, Portugal praticamente formada, né? Século XIII, que eu falei, 1300 e alguma coisa, Portugal já estava consolidado geograficamente, né? Só faltava se livrar do sucerano. Só faltava se livrar, né, da dependência que eles tinham, né, da relação que eles tinham de vassalagem com Castela. Olha só. Então tá aqui, ó. Castela muito maior. Castela já se une a Leão aqui, já está unida a Leão, ó. Tá vendo? Isso aqui já é uma proto-Espanha, já é quase uma Espanha, tá vendo? E Aragão também está crescendo, ó. Tá aqui, né? O século XIII, né? 1400 e alguma coisa, já tem. Tá ok? Vamos prosseguir? O que vai libertar Portugal praticamente, né, da dependência lá de Castela? É aquilo que nós vamos chamar de, deixa eu abrir a janela, Revolução de Avis. Tá aí, ó. Revolução de Avis. O que vai acontecer? O rei Fernando de Portugal, são vários reis, né? Não dá para gravar o nome de tudo, mas esse aqui é importante. Ele morre e não deixa herdeiro. Não deixa herdeiro. A dinastia dele acabou. E aí o cara, né, o genro de Fernando, o genro dele, né, tenta apoderar-se do reino. Esse cara de Castela era casado com a filha de Fernando. Então, eu sou de Castela, tenta entender isso. Eu casei com a filha do Fernando lá, só que ele não teve herdeiro, outro herdeiro. Quem é a herdeira? É minha esposa. Olha só, né? A rainha aqui, ele tenta tomar lá. E aí uma outra dinastia se levanta lá, uma outra casa de nobres, né? A dinastia de Avis, está aqui, ó, Avis, né? Ele entra em guerra, fala, não, você não vai tomar nada aqui não. Ele entra em guerra contra Castela, né? E ele ganha essa guerra, a batalha aqui, o nome importante para você gravar, né? São várias batalhas, mas a batalha de Valverde, em que isso se consolida, né? Então essa guerra acaba, e aí você começa uma outra dinastia. Você começa uma dinastia a partir de uma consolidação e já o território de Portugal todo constituído. Uma nova dinastia. Na verdade, lembra do que eu falei? Aqui entra um ponto importante, né? O feudalismo aqui ele não vai ser parecido ou próximo, né? A nobreza não vai ter a mesma dinâmica social da França, né? lá do interior da Europa, não vai ter, vai ser um pouquinho diferente, né? E aqui, na verdade, o nobre não está muito ligado à terra, ele está conquistando, então não tem ainda produção, não tem servo, olha, você vai ganhar um pedacinho de terra aqui, não tem muito isso, né? Na verdade, você vai ter aqui o surgimento de uma burguesia, ou seja, pessoas ligadas ao comércio, burguesia comerciante, né?
e que estavam interessados em praticar esse comércio. A dinâmica feudal da França, né, daquilo que depois viria a ser França, né, do interior da Europa, atrapalhava essa burguesia. Então eles não queriam que isso acontecesse ali. Esse Dom João, Dom João I, que vai ganhar essa guerra, né, Revolução de Avis, o primeiro rei, né, da Revolução de Avis, ou da dinastia de Avis, chama-se Dom João I, né, ele vai estar ligado a essa nobreza comercial. Ele não vai estar ligado à terra. Não que ele ignorasse isso, né, mas porque ali não tinha essa dinâmica. A produção de trigo e tal não tinha essa dinâmica. Você está chegando no local, né, você não limpa, você quando conquista um reino, você não mata toda a população e traz uma população nova. Você vai lidar com a mesma população. População árabe, às vezes. Olha só, era árabe. Você tirou ali o governo deles, mas fica o povo que está ali. Você estabeleceu um novo governo. É isso que vai acontecer. Então, como é que você vai fazer o árabe servir? Não é assim. Então, eles estavam mais ligados ao comércio. Era uma burguesia comercial, né? E nessa burguesia comercial, eles começam a implementar o comércio marítimo. Olha, Portugal consolidado, né? Você tem uma burguesia comercial, pessoal que lida com comércio, e eles têm ali já uma posição geográfica propícia à navegação, né? Para fora, apontando para o Oceano Atlântico. Então você vê aí as vantagens, né? Fora isso, deixa eu passar aqui, Portugal, ele já tinha adquirido, ou estava adquirindo, conhecimento técnico para fazer isso. Olha que coisa interessante. Portugal já estava tendo conhecimento técnico. Da onde saiu esse conhecimento técnico? Aí surgem dois nomes aqui que você vai ter que lidar com isso, né? Alguns falam disso aqui, a escola de Sagres, né? Muitos autores colocam isso como uma lenda, não havia essa escola. Pelo menos na forma que você pensa, né? Igual o Senai, que é uma escola técnica, você vai lá, eu vou me matricular na escola de navegação lá, escola de Sagres, não é assim, né? Dizem que era uma lenda. Poderia ser, no máximo, estudiosos, interessados em navegação, né? Você chama de escola também. É tipo aqui, né? A escola de samba. Eu vou me matricular na escola de samba, quero aprender a sambar. É isso? Não é isso, né? Então esse nome escola não bate com o conceito de escola. Você tem, então cuidado, né? Mas dizem que era uma lenda, alguns autores defendem, vários autores, todos os livros que eu li aqui defendem que é uma lenda. Bom, e o mais provável é aquilo ali que eu coloquei, ó. Escola de Tradutores de Toledo. Por que tradutores? Porque, na verdade, muito do conhecimento que eles vão adquirir, né, já estava ali nos povos, né, que eles conquistaram, os povos árabes. Esses conhecimentos vinham, né, lá do Oriente Médio, né? O Oriente Médio é onde, né, surgiu aí diversos... Né, era o top de linha dessa época, né? É lá no Oriente Médio. Né? É lá da onde saiu Grécia, né, do Mediterrâneo, digamos assim, melhor dizendo, né? Você tem Grécia, você tem aquelas áreas portuárias ali, né, que tinham muito conhecimento. A filosofia, por exemplo. Né? Então isso vem com os árabes. Né? Inclusive eles vão ter contatos aqui com escritos de filósofos que vieram lá da Grécia, na mão de árabes ali na Península Ibérica. Né? Os árabes perderam, eles não vão levar tudo embora, deixa eu levar tudo embora, queimar tudo. Não. Vai ficar lá o conhecimento. E aí você monta uma escola de tradutores. Para poder aprender árabe, traduzir para o português, e a partir daí, né, criar esse conhecimento, né, desenvolver esse conhecimento técnico. E muito disso tinha conhecimento de navegação. É uma teoria, né? A Escola de Tradutores de Toledo. Grava esse nome que é importante. Para você ter uma ideia, olha só quantos nomes que você tem no português que vem do árabe. Né? Fulano, por exemplo. Tirei aqui alguns só para você ver. Arroz, isso tudo vem do árabe. Azulejo, açougue, almoxarifado, almofada, açúcar. A maioria das palavras com al na frente é do árabe. Isso vem do português de Portugal, que nós herdamos aqui no Brasil. Olha só. Você não sabia disso, né? Mas tinha também conhecimentos náuticos aí, ó. Português, né? O Portugal, né? Ou os portugueses já tinham lá a bússola, conhecia o uso da bússola, né? Astrolábio, quadrante, isso tudo aqui são instrumentos náuticos que o português tinha e dominava o conhecimento. Essa técnica de utilização desses instrumentos, ele dominava.
Então, já tinha isso lá, né? E eles também já tinham um comércio aí desenvolvido, né? Com os genoveses. Lembra dos genoveses? Está lá na última aula, né? Foram aqueles que estavam ajudando nas cruzadas. Né? Era o porto, né, lá na Península Itálica, estamos falando da Península Ibérica. Gênova está lá na Península Itálica. Né? Era o porto do qual saíram, né, as expedições para ir no Oriente Médio, para poder resgatar, reconquistar a Terra Santa. Ok? Na verdade, dizem que, né, essa reconquista da Península Ibérica, né, é um desdobramento também das cruzadas, né, de tirar do muçulmano uma terra que, segundo, né, o Papa, pertence à Igreja Católica, pertence aos cristãos. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O que o português vai fazer primeiro? Olha lá, ó, a primeira conquista de Portugal, a conquista de Ceuta. A conquista de Ceuta também está relacionada à reconquista, porque Ceuta era um local árabe. Agora, ele, em vez de ir por terra, para conquistar por terra, ele está indo por mar. Então ele dobrou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele saiu, ó, veio até aqui, consolidou o porto aqui em Lisboa, ó, veio até aqui, né? Deve ser para reabastecer alguma coisa, e depois ele seguiu para Ceuta e conquistou lá. Conquistou, né? Essa foi a primeira conquista. Depois ele vai fazer aí a consolidação dele na África, tá vendo aqui, ó? Ceuta tem aqui, né? Guiné, tem todo, né? Tá aqui, ó. Tá pequeno aqui para mim, aqui deve estar maior para você, deixa eu ver aqui. 1400 e... tem que trocar de óculos. 34, né? Ali eu já risquei em cima, já não dá para ler direito. Mas são as conquistas que Portugal vai fazendo. O que ele queria lá? É comércio de marfim, pimenta, ouro, escravos. Na verdade, essas conquistas, onde ele vai fundar feitorias são fortificações, são pontos comerciais, né? Ele vai redirecionar o comércio que saía aqui da África e vinha aqui, ó, né? Para esses lugares aqui, né? Ele vai redirecionar, né? Eles vão parar de vir para cá, deixa eu apagar aqui, só para a gente entender isso melhor. E agora ele vai vir para cá, esse comércio que era para lá, né? Ele vai vir para cá. Ainda tem uma coisa interessante, que às vezes ele vai mandar alguma coisa para cá. Quem paga mais? A questão aqui tem quem paga mais. Esses povos ali comercializavam, né? E uma das coisas que os povos árabes, lembra, os árabes dominaram, ainda estão dominando isso aqui, ó. Isso aqui é árabe. Essa região norte da África aqui é árabe. É muçulmano. Árabe é o idioma, né? Muçulmano quer dizer crente no Islã. É o mundo islâmico. Então grava isso aí. Árabe é o idioma. Quando eu falo muçulmano, o muçulmano quer dizer o crente, aquele que crê em Alá, né? E o Islã é a religião. Às vezes eu uso um nome, o outro, mas é a mesma coisa, né? Bom, isso aqui é muçulmano, ou reino islâmico, né? Aqui os reis costumavam ter muito haréns. Então o cara comprava escravos lá, né? Em dúzias escravos, né? Para fazer os haréns, montar os haréns dele, né? E ele pagava muito bem os sultãos. Então, os escravos vendidos para cá, para Portugal, normalmente eram homens. Por quê? Portugal queria para trabalho. Não queria montar haréns. Então, normalmente as mulheres vinham para cá, né? E os escravos para cá. Macho, né? Homem para cá. Sexo masculino, tá ok? Bom, vai ter mais uma expedição interessante. Nós estamos chegando já no final da nossa aula, né? Isso aqui é um assunto muito extenso. O rei, deixa eu voltar aqui para a gente ver o nome dele. Está lá, Dom João II, Dom João I foi aquele que consolidou, né, da dinastia de Avis, né, o filho dele, Dom João II, né, ele tinha um projeto de controlar o continente africano, e chegar até as Índias, caminho para as Índias, lembra disso, né? E ele vai estabelecer uma coisa muito interessante, né, que ele vai criar uma lenda, ou vai surgir uma lenda de um tal reino de Prestes João. Esse nome pode cair em prova. Prestes João era um reino lá no meio da África, né, um reino de justiça, um reino de um português, né, relacionado aí a Portugal, né. Prestes João é um nome em português, né. Olha, tem lá esse reino, e é um reino justo, a gente tem que conhecer esse reino, eles têm que ir até lá, fazer uma expedição até lá. E ele começa a implementar uma expedição para fazer isso. Está aqui, ó.
ele chama dois nobres aí, né? O Afonso de Paiva e o Pero Covilhã, né? E ele implementa essa expedição. Cuidado, esse mapa aqui ele pode te confundir, né? Na verdade, ele vai fazer essa expedição por terra, tá vendo aqui, ó? Ele passou por dentro, vai passar, ó. Às vezes pega ali um naviozinho, né? E atravessa. Esse aqui é o mar Mediterrâneo. Ele atravessa por aqui, ó, passa aqui, ó. Tá vendo? Chega até aqui. Aqui os dois estão juntos. Se você ler a legenda aqui, você vai entender isso. Os dois estão juntos. Né? Quando chega aqui, um vai entrar para o interior da África, né? Que é o Pero de Covilhã. Está aqui embaixo, ó. Você pode ler aqui, ó. Eles dividiram aqui. E o outro, né? O Afonso, ele vai passar para cá. E vai chegar até Goa. Eles já tinham chegado a Goa com essa expedição quando Vasco da Gama faz a expedição dele. Ele vai contornar a África, tá vendo? Isso aqui é Vasco da Gama. E vai chegar onde? Aqui. Em Goa. Ele chega às Índias, né? Só mais uma coisa que eu queria falar, né? Esse nome aparece muito. É o périplo africano. Na verdade, périplo quer dizer circundar ou dominar ou comercializar em torno do continente. É isso. A definição é essa. E aqui está, né? Você pode ver que eles vão dominar tudo isso aqui, ó. Alguns colocam esse périplo, eu vi alguns mapas vindo até aqui, mas como périplo quer dizer perímetro, né? Circundar, eu acredito que seja até aqui mesmo, né? Esse mapa está certo, né? Então, ó, o que faz parte desse périplo? Ceuta, as ilhas que Portugal conquistou, né? Madeira, Açoire, Cabo do Bojador, Cabo Verde, Guiné, Cabo da Boa Esperança, que é aqui embaixo, né? E Calicut. O que é Calicut? Calicut é aqui, ó, já na Índia. Então é ali que Portugal vai se consolidar como comerciante. O comércio de Portugal, o crescimento de Portugal vai estar ali, né? E que eles comercializavam lá? Já falei algumas coisas, né? Você vai ter escravos, você vai ter ouro. A procura era de ouro, né? Eles queriam ouro, né? Mas escravo também valia, né? Eles vão levar armas, muitas armas. Por quê? Eles levavam armas e trocavam por escravo. Ó, eu tenho aqui um mosquetão, quero trocar por 10 escravos, ou 20, 30, né? E aí, aquela tribo que comercializava com Portugal, normalmente as tribos do litoral, né? Aqui, ó, estavam no litoral, né? Iam para o interior, fazer guerra com as outras tribos do interior, para pegar escravos, e já estava com um mosquetão na mão. Ajudava, né? Trazia mais. Então, Portugal armava essas tribos para poder angariar escravos. Foi isso aí? Então eles faziam isso. Cavalo também, né? O comércio de cavalo, isso aí foi muito lucrativo para Portugal. Bom, é isso aí, né? Só tem... É isso aí, não tem mais outro mapa não. Eu espero que você tenha gostado até aqui. No próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre a Espanha, né? A Espanha foi muito mais tarde, né? A consolidação e as viagens da Espanha, né? Eu espero que você, e a circunnavegação também, eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus e um abraço. Então, se você gostou dessa aula, assina o canal. Nós temos lá excelentes materiais sobre sociologia, geografia e história, principalmente história, que é a minha área. Eu estou aqui preparando a próxima aula para você. Então você assina o canal, dê o joinha para me ajudar e clica no sininho para que, quando essa aula aqui for postada, você seja notificado. Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.